E faltava ele, né, fiel? O Zé Elias analisar a vitória do Corinthians, o título do Corinthians ontem pela Copa do Brasil. Claro que vai ter análise do Zinho, do Pascoal. Eles que falavam que era 55% de chance pro Vasco, 45% pro Corinthians. Ficaram a semana inteira aí lambendo o time do Vasco. Então aí, vendo o título do Corinthians, o Zé Elias corintiano aí exibindo a camisa do Coringão. Deixa o seu like e se inscreve no canal pra você não perder nada do Timão, nenhuma informação. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Mais maravilhosa do que a carequinha de Zé Elias. Olha lá, tá bonito, gostou, né? Zé. Parabéns pelo título da Copa do Brasil. Muito obrigado. Você né? que conquistou Corinthians. o primeiro no campo em 1995 e festejou os outros 3 como torcedor, até com a camisa aqui do Corinthians. Mostra pro nosso For Esporte, por favor. Não, é que eu encontrei o André Ramalho antes, aqui, né? aqui pertinho, no quarteirão. E aí ele me deu a camisa e agora, quando ele estiver aqui, eu vou pedir Frente pra e ele... verso, por favor. Vou pedir para ele assinar para minha filha. É bem observado, Fabrício. De 5 para 5. 5 de 95 com 5 de 2025. Passou algum tempinho, né? Pascoalzinho, Tetra. O Tetra que também coleciona Copas do Brasil. 4. Tem 4 também. Tem 4. Igual ao Dorival Júnior, seu Oswaldo Pascoal. Sim, aí, boa noite pra você, Plihal, boa noite, Zé. Aê, Zé! Aquela categoria de sempre. Assim, o Dorival, eu já disse aqui da outra vez, pra mim ele faz um trabalho excepcional no Corinthians. Se você pegar todas as dificuldades que o Corinthians passou, enumerar... Ontem a gente ouviu um pouco disso, quando alguns jogadores falaram a respeito, principalmente o Memphis, depois do jogo, né? Então, Memphis não quis nem saber. Ele não economizou palavra, né? Falou algumas um pouco mais fortes. E a gente viu, né, a turbulência administrativa. Sai um presidente, é tirado um presidente, assume outro, tem eleição. O Corinthians deve quase 3 bilhões, tem 2 transfer bans, um nacional e um internacional. E consegue... 2 canecos. Consegue um Paulista e uma Copa do Brasil, né? Porque os 2 passando pelo Palmeiras. E o detalhe, né? Os 2 passando pelo Palmeiras, campeão em cima do Palmeiras e campeão fora de casa com o Vasco, com o Maracanã lotado. Vencendo todos os jogos da campanha fora de casa. 100% de aproveitamento fora de casa. Isso, o que explica isso é a marca, né? Sim. É o Corinthians. É você jogar num time com esse peso, com essa importância, uma torcida que faz o que faz a torcida do Corinthians. E ontem também muitos jogadores falaram a respeito. A gente precisava dar um orgulho para essa torcida, uma alegria, abrir um sorriso na torcida, porque também sabe que o torcedor sofre com tudo isso, né? E aqui os meus parabéns a esses guerreiros do Corinthians que passaram por cima de muita coisa, com muitos problemas no dia a dia e conseguem a conquista de 2 títulos, né? Eu sei que alguns vão dizer, tá vendo como é que é? O time deve 3 bi e ganhou 2 taças, o outro não deve para ninguém, tem superávit e não ganhou nada, que é o caso do Palmeiras. Eu acho que é uma questão apenas momentânea, é uma questão de futebol mesmo, de se jogado dentro de campo, porque no aspecto administrativo não há comparação. Agora, espero que o Corinthians encontre o caminho. Eu fico um pouco cético, eu fico feliz de ver a torcida do Corinthians contente, mas fico um pouco retraído quando me deparo com as notícias de que o Corinthians vai perder alguns jogadores. Pascoal, deixa os caras comemorarem hoje. Não, preocupado já para o ano que vem. Não, tem que ter preocupação. Eu acho que vem, é isso que eu tô dizendo. Eu acho que tem que ter preocupação. Ano que vem vai ser porque complicado. você só escuta dizer que o time vai liberar alguns jogadores para aliviar a folha de pagamento. Sim, o orçamento mas que não tem poder significativamente menor. E não tem poder de aquisição para outras chegadas. Eu fico um pouco aqui amanhã, Pascoal. Não, todo dia é dia. Eu gosto da gente lembrar essas coisas, porque às vezes, quando a gente só pensa em comemoração, só pensa em festa, a gente não vê o rombo na conta. Aí quando você for olhar para a sua conta, você fala, estragou aqui. Aí você já vê o problema que você tem. Então você tem que chamar atenção para esses detalhes. E o Corinthians é uma marca impressionante, os jogadores corresponderam dentro de campo. E jogar no Corinthians é isso que eles fizeram, em todos esses momentos decisivos.
né, nesses jogos contra o Cruzeiro, nos jogos contra o Palmeiras, nos jogos contra o Vasco da Gama, nas duas partidas finais do Campeonato Paulista. Então é isso que é o Corinthians. O Corinthians com esse time, como diz o Zinho, como diz o Zé todo dia, se esse time estiver prontinho, esses caras 11, no máximo 12, que o Corinthians tem 13, para jogar, se esses caras em campo, é difícil de você tirar. Você viu que jogou o Martínez ontem? Você viu que jogou? Ele jogou de lateral direito, jogou de volante, ele jogou do que você quis. Você viu que o drible que o Bidon deu? Coisa maravilhosa. Espetacular. Então, aí você vai. O central... Me lembrou Bergkamp. O Yuri jogou machucado o tempo todo, mancando. Pubis, né? Olha, é de aplaudir, por isso que eu estou aplaudindo a torcida do Corinthians e ao time do Corinthians por essa garra, por esse amor, por essa aplicação dentro de campo. Tetra Monstro, muito boa noite, ótima semana para você. Tetra, com a sua sensibilidade, que é super aguçada, em que momento ontem que você sentiu que a coisa tava pro Corinthians? Ô, vovozinho, só um minutinho que eu vou te dar. Semana passada, nós estávamos falando aqui sobre o Vasco jogou melhor que o Corinthians em casa ou não, tal, e o vovozinho falou o seguinte, olha... Verdade. Às vezes, sabedoria, amigo. Lá no Maracanã, o Corinthians vai jogar do jeito que gosta. É perigoso. Então, vovozinho, tem que lembrar, tem que ressaltar o que você falou e o que aconteceu. Vai lá, vovozinho. Obrigado, Zé. Obrigado, Zé. Não, e o Zé, como sempre, né? Roubou, pegou, organizou e deixou na cara do gol. O meu comentário seria esse. Foi no momento que eu vi taticamente a distribuição e o Dorival não coloca o Bidon pelo lado esquerdo marcando o lateral, coloca ele por dentro, para minha surpresa, porque todo mundo falava assim, vai tirar o Garro, vai jogar com 4 volantes, 2 linhas de 4, até ele fez isso no jogo em Minas contra o Cruzeiro, mas o que eu vi no início do jogo foi o Bidon por dentro. O Yuri Alberto até voltava até mais pela direita ali para fazer uma sombra, para marcar até o Martínez chegar, né, porque ficou aqueles 3 ali, o Ranieri, o Martínez e o Maicon. Os 3 da frente faziam essa sombra, marcavam, não era aquela marcação lá em cima, pressão, era intermediária. Então, muito ajustadinho, muito organizado taticamente. O Vasco tinha posse, tinha a bola, mas não conseguia entrar, não conseguia criar aquelas chances. Estou falando de primeiro tempo, tá? Segundo tempo a gente pode decorrer ao longo do programa. Mas eu vi um Corinthians jogando daquele jeito que eu falei. Os 2 times têm dificuldades para propor o jogo. A gente comentou isso, né, Zé Pascoal? A gente falou sobre isso. Eles às vezes se sentem mais confortáveis jogando fora de casa, que o time adversário tem que sair para o jogo, tem que se expor, e ambas as equipes têm mais dificuldade. Acho que o Corinthians tem mais qualidade para fazer isso. É porque Yuri não está 100%, Garro não estava 100%, o próprio Memphis não está 100%. Então segura um pouquinho o Bidu, segura um pouquinho o Mateuzinho para ajudar com os volantes. Mas acho que o Corinthians, os 11 do Corinthians é um time melhor do que os 11 do Vasco. O Vasco depende do Ryan. Era o Ryan com o Coutinho, se tiver muito inspirado. Tecnicamente a gente sabe que é um cara diferente, mas que fisicamente não está no mesmo patamar de antigamente, então sofre um pouco com isso. Mas assim, o Vasco é o Ryan, porque taticamente o Nuno e o Andrés são de recomposição e para jogar em transição. Quando eles têm que propor o jogo, tem dificuldade. O Corinthians, quando eu vi o Corinthians bem arrumado, bem postado, né, intenso nas disputas de bola, sabe? Aquela coisa do time que está preparado para ganhar a final. O adversário vai ter a bola, o adversário pode até criar um pouco mais de chance, mas eu estou entrando para ganhar a competição. Não estou entrando para jogar lindo, bonito. Sabe aquele jogo que tem aquela frase? Final não se joga, final se ganha. O Corinthians merecidamente ganha, porque mais uma vez é obediente taticamente, é organizado. Parabéns ao Dorival, que tira o Garro. O cara tem que conhecer o grupo, tem que conhecer o momento, então ele faz isso muito bem, é uma opção dele. Eu, particularmente, gostaria de que o Garro começasse o jogo.
A minha análise, acho que a maioria estava falando, não, o Garro tem que começar o jogo, tem que começar. Mas o cara está no dia a dia, sabe como é que tá e sabe o jogo que vai jogar e está com a estratégia para acontecer. Deu certo e o Bidon por dentro faz aquela jogada a lá qualquer jogador que você possa escolher aí. Ele fez jogada de Messi, fez jogada de Edmundo contra o Manchester United, né, na final, naquela Copa Mundial que teve no Maracanã, de Becker, de Romário. A jogada do gol, tá, gente? A jogada do gol foi espetacular. A jogada do segundo gol do Bidon, jogando por dentro, que é um ponto a mais para o Dorival. Então eu te respondo, quando o Dorival, esse multicampeão, esse tetracampeão, o Corinthians é tetra, eu sou tetra, tem tetras por aí, o Flamengo foi tetra da Libertadores, mas o Dorival é tetra, campeão da Libertadores por times diferentes e recentemente numa sequência, né? São Paulo, Flamengo, Corinthians, lá atrás com o Santos. Então, mérito aos atletas, a torcida do Corinthians, que é espetacular, que faz uma festa linda, que com 4 mil a gente ouvia no Maracanã, mesmo a torcida do Vasco, que é espetacular também, fazendo uma festa, e aplaudiu o time no final, porque mereceu, que os caras lutaram, que os caras correram. Só engrandeceu mais ainda a conquista do Corinthians. O jogo, principalmente no segundo tempo, o Vasco em cima, amassando, o Diniz tirando o zagueiro, tirando o volante, botando atacante, e os caras se dedicando, os caras querendo, né? O Vasco criou chances também, principalmente na reta final do segundo tempo. Só engrandeceu o grande trabalho do Dorival e o trabalho dos atletas. Esses sim tem que ser parabenizados, porque lutaram, suaram, souberam sofrer, e o Corinthians merecidamente é campeão. Zé Elias, muito boa noite novamente. Boa noite. Ontem o Oswaldo Pascoal, no final do jogo, conversava comigo pelo WhatsApp, dizendo que o Corinthians parece time argentino jogando Copa Libertadores fora de casa, pela boa malandragem, pela forma que consegue levar o jogo. Atrapalha o jogo do adversário. Atrapalha completamente o jogo do adversário. E em cima do que o Zinho acabou de falar sobre o histórico do Dorival Júnior nessa competição na Copa do Brasil, lembrar que em 2010, quando ele vence pela primeira vez com o Santos, ele consegue ter o melhor ataque da história do torneio até hoje. Contra o Vitória, ainda não superado. Não, contra o Vitória. Afinal, o último jogo contra o Vitória lá no Barradão. E dessa vez ele consegue ter a melhor defesa da história da Copa do Brasil. Quer dizer, nas duas pontas ele consegue ter sucesso, o que demonstra também mais de um jeito de jogar. Boa noite, Plirra, boa noite, Pascoal, boa noite, vovozinho, boa noite a todos. Não, demonstra a qualidade do treinador, porque ele sabe montar as suas equipes, respectivamente, com a qualidade que tem. Com o Santos, naquela época, era um Santos de Neymar, Ganso, Arouca, Dracena no banco, Dracena como titular também na zaga. André na frente. André na frente, fez... Então seria impossível colocar esse time para jogar atrás. Um time que tinha que jogar para frente e fez assim, ganhou o Campeonato Paulista, depois ganhou a Copa do Brasil e mais tarde veio ganhar também a Libertadores, mas só que aí já era o Muricy. Mas uma base daquilo que foi feito com aí o gol do Yuri, né, que ele perdeu no primeiro tempo. Mas a base... A bola do Martins. Bola louca do Martins. E aí com o Corinthians o que ele faz? Ele entende as dificuldades, ele sabe que é um time que tem que jogar no erro do adversário, especialmente no contra-ataque, especialmente aproveitando 3 volantes que sabem marcar muito, né? Ontem os caras marcaram muito, foram 2 jogadores importantíssimos para mim, Ranieri e Martins. O que o Martins correu, brigou, pegou. Ontem era o Martins que a gente está acostumado a ver que faz a ligação do meio campo ao ataque, né? Que é o cara que é o torcedor dentro de campo, o aguerrido, brigador, né? E o Ranieri fechando os espaços e o Maicon um pouco mais técnico, tentando dar um pouquinho mais de ritmo, mas também se posicionando melhor. O Maicon não é tão pegador, né? Tão marcador como os dois, mas ele se posiciona para tentar impedir também a passagem do jogador adversário. E na frente, o Yuri Alberto com o Memphis. Eu falo tranquilamente isso aí porque semana passada eu expliquei, né, as dificuldades que o Yuri tem quando o time precisa jogar de uma forma diferente que não seja na característica dele. Ontem o jogo foi para ele e para o Memphis, aproveitando exatamente aquilo que ele tem de melhor, se projetar nos espaços vazios, pegar o contra-ataque, né, e finalizar.
Foi o que ele fez ontem, né? Foi o que o Memphis fez ontem. Agora tem um detalhe importantíssimo que eu acho que, assim, no primeiro jogo ele não jogou bem, né? Mas ontem ele voltou a jogar bem, que é esse menino aí. Não é só o lance que ele fez, ele é o cara que parava a bola, é aquele cara chato que segurava um pouco a bola no meio campo, se posicionava ali entre os dois jogadores de área, né? Tanto o Yuri como o Memphis, ele ficava ali na frente, pegava uma bola, ele saía do ladinho aqui, recebia essa bola, segurava, sofria falta, dava o combate, armava a equipe, era o desafogo dos jogadores do Corinthians ali no meio campo, né? Então que partidaça fez o Bidon, e o Corinthians foi o Corinthians ontem, aguerrido, marcador, dentro das características que o Dorival sabia que poderia fazer, e aí vai um pouco uma crítica ao Fernando, né? No sentido que ele já sabia que o Corinthians ia jogar assim, né? Ele teria que ter um time, eu acho que gosta de ter a posse de bola, mas tem que ter um time mais objetivo, tem que ter um time que busca mais o gol. Aí o respeito que o Corinthians teve no jogo dentro de casa, eu acho que o Vasco teve nesse sentido, né? Porque tudo bem, fica com a bola nos pés de um lado para o outro, tal, mas não agride, não se projeta. Acho que o Vasco teve uma chance criada pelo Ryan no primeiro tempo, porque o Corinthians se projetou e aí deu a oportunidade do Ryan pegar e um contra um, ele dá o tapa lá na frente e ninguém pega, porque ele é muito forte. Foi uma jogada que ele criou. Mesmo na Neoquímica, quando o Vasco foi melhor, o Vasco chegou muito pouco, né? Sim. Assim, no gol, teve aquela bola na trave do Vasco. Então, aí eu acho que faltou um pouco esse tipo de situação, mas eu acho que foi tudo dentro daquilo que se esperava do Corinthians. Vamos pro break agora, Zé. Só um minutinho, Claro. para falar que o Corinthians quase... Minha filha ontem... Quase um troço. Não, o que eu aprendi de palavrão com ela ontem foi uma coisa assim... Vocabulário absurda. extenso. Porque é impressionante. Meu Deus do céu, mas... Vai, popoca, pode comemorar, né? Mano, você é louco, mano. Deixa até o apresentador, mano. Hoje eu fui crucificado aqui no canal, porque o Vessone falou tal, das dívidas, do negócio. Falei, deixa pra falar amanhã, tal, vamos comemorar hoje. Cara, fui crucificado, massacrado, pelo amor de Deus. Vamos comemorar hoje, falar do título, do futebol, do Corinthians. Amanhã a gente pensa, um dia só, cara. Não tô falando pra gente não falar mais, que não pode mais falar de dívida, não pode mais falar de crise. É só um dia de trégua, de paz, pra gente poder comemorar um dia de respiro. Às vezes eu penso que alguns do canal aqui gostam dessa parte aí, mano. Só querem falar de dívida. Cansa, mano. Cansa. A gente quer falar futebol, título, Copa do Brasil. Caramba, mano. Mas é isso aí. Cara, ontem o Dorival acertou o time. Era aquela, né? A gente falou assim: é só o Dorival acertar o time e o time jogar como vem jogando fora de casa pela Copa do Brasil que a gente levanta esse caneco. E a semana inteira a torcida dos caras lá do outro lado do Vasco, uma soberba do caramba. A imprensa parecia que o Vasco era o Real Madrid, mano. E tinha ganhado de 4-0 do Corinthians. Os caras é o melhor time do Brasil. Bom que a gente colocou eles no lugar dele, né? O Vasco. Cara, eu acho que eu odeio mais o Vasco, tipo, porque, tipo assim, Flamengo e tal. Porque o Vasco, os caras são assim, ó, com o Palmeiras, ó. Um em carne com o Palmeiras. Então, pra mim, todo mundo que é junto com o Palmeiras, eu odeio 10 vezes mais, não. Não tem essa. Tem que ter raiva, nojo desses caras aí. Então é isso, mano. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Corinthians. A gente posta vídeo aqui todos os dias pra fiel torcida. Então até o próximo show. Valeu, nós.